Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com o Movimento Nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota, cada um de nós em casa, e por isso a qualidade do som pode não ser exatamente a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é para que cada um tente fazer a sua parte nesse grande esforço para contribuir no combate ao coronavírus. Hoje o nosso papo é sobre autocuidado, o que é e como praticar. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, trouxe consigo o alerta para o autocuidado. Desde atitudes mais básicas, como a lavagem correta das mãos e a higienização dos alimentos, até a necessidade de estarmos atentos a rotinas que priorizem o nosso bem-estar e a nossa saúde. Hoje nós vamos falar de hábitos, sim, de novas rotinas, sim, de adaptação. Tudo para ajudar você nessa reflexão sobre transformação, que é o que estamos vivendo em suma. Para esse papo, nós convidamos hoje a publicitária e influenciadora Karina Salgado. Bem-vinda, Karina! Oi, gente, obrigada. Estou muito feliz com esse convite de poder participar aqui com vocês, né? Eu sou publicitária, como a Maísa já disse, né? E sou influenciadora por hobby. Sou casada e tenho 2 filhas. E estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia. Tenho certeza, Karina, que você tem muito para acrescentar aqui para a gente, para compartilhar, contar um pouquinho do seu dia a dia, que é bem divertido, inclusive, para quem acompanha você nas redes sociais. Bom, e está conosco também a gerente da Atenção Integral à Saúde da Unimed Ceará, enfermeira Consuelo Pontes. Oi, Consuelo, bem-vinda. Conta pra gente, assim, em linhas gerais, como é o seu trabalho na atenção integrada da Unimed Ceará. Olá, Maís. Que bom estarmos aqui hoje, né, reunidas nesse papo bem interessante, num momento delicado em que nós estamos vivendo. Eu sou Consuelo Pontes, sou enfermeira, estou gerente da Atenção Integral à Saúde da Unimed Ceará. E a Atenção Integral à Saúde, ela veio com uma proposta criada em 2019 para que a gente tivesse um cuidado holístico com os clientes que são atendidos pela gente lá, né? Então, nosso objetivo é trazer a gestão da saúde do nosso cliente e não cuidar da doença. Então, nós temos um foco na promoção, nós temos um foco na prevenção e melhorar a qualidade de vida, né? E o nosso público, a princípio, nós começamos por nichos e alguns grupos específicos que foram clientes portadores de alguma condição clínica crônica, né? Nós propomos trazer uma melhor qualidade de vida e fazer com que eles tenham uma longevidade mais saudável, né? Um percurso de vida com mais qualidade, com mais lucidez, com mais tranquilidade. E o nosso cuidado, ele é integral e abrange toda a família, independente da faixa etária. Então, nós atendemos desde criança até o público idoso. Muito bem. Então, gente, para a gente começar essa nossa conversa, esse nosso papo, queria perguntar a vocês sobre o termo autocuidado. Vocês acham que é só mais um termo que está na moda? Ou é algo que realmente importa? Especialmente falando aí dessa questão holística, né, Consuelo, que você trouxe. Vou começar com a Karina. Bem, autocuidado, né? Assim, eu acredito que ele precisa de um tempo de maturação, sabe, Maísa? As pessoas às vezes veem como uma moda, né? Mas aí, principalmente nesse período, eu percebi nesse isolamento, né? As pessoas tiveram esse tempo de maturação e elas já estão percebendo a real importância disso, né? Assim, do autocuidado, da questão da prevenção mesmo, né? Assim, de buscar, como a Consuelo falou, não cuidar da doença,
mas se cuidar de forma preventiva, da melhor forma possível. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Quem me segue sabe que eu falo muito sobre autocuidado, sobre vários autos, autoestima, autoconhecimento, auto tudo, porque eu acredito muito que se você estiver bem, todos ao seu redor vão estar bem, né? Então, eu não vejo como da moda, não. Eu vejo uma grande importância no autocuidado, sim. Karina, você falou aí de autoconhecimento, auto tudo, eu achei o máximo isso, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria antes que a Consuelo falasse sobre os benefícios, né, desse autocuidado para a saúde física, claro, mas também para a saúde emocional e para a saúde mental. Primeiro, assim, o que seria o autocuidado, né? Como é que a gente poderia definir isso, né? Então, a gente, de forma sucinta, a gente pode definir o autocuidado como qualquer ação deliberada, né, que você tome em prol da sua saúde mental, física e emocional. Então, tudo que você faz em prol de qualquer benefício que abranja essas 3 esferas envolvendo a sua pessoa, a gente já pode considerar como um ato, uma ação, né, que promove esse cuidado. Na definição mais pura do autocuidado, envolve colocar rituais em práticas, né? Adicionar à nossa rotina hábitos que vão dar apoio e força para que a gente tenha isso de forma contínua, né? Não adianta também você adotar medidas e que essas medidas sejam pontuais. Na verdade, isso tem que fazer parte de uma rotina, isso leva um tempo para você ter resultados e precisa de muita disciplina, né? A princípio, esse momento que a gente vive, né, uma onda avassaladora de ansiedade e medo, né, muitas preocupações relacionadas à saúde e bem-estar, tanto financeiro, econômico, nosso e em relação aos nossos entes queridos, existem algumas estratégias que a gente pode adotar para que a gente tenha alguns hábitos, né, que favoreçam a nossa saúde física, mental e emocional. Né? Como você falou, assim, existem alguns exercícios físicos, práticas de respiração, você também se permitir vivenciar algum tipo de ócio. Nós estamos vivendo um momento muito, muito desafiador, até para isso mesmo. Estávamos acostumados a uma rotina muito intensa. Então, a gente percebe uma ansiedade nas pessoas porque estavam desacostumadas a viverem em algum momento de ócio. Né? E assim, a gente tem que se permitir também ter alguns momentos de descanso, olhar para si. Eu acho que a gente pode trazer desse momento uma grande oportunidade para que esse autocuidado ele se estabeleça como habitual e que permaneça aí por muito tempo como uma prática de vida. Bom, muito bom. Essas práticas, né, Karina, você já tem, né, essas práticas de vida mesmo, né? A Consuelo falou dos rituais e você, por exemplo, as atividades físicas, você faz de um modo muito contínuo, né? Como é que ficou a sua rotina nesse momento, né? Que você adotou que tipo de rotinas nesse período para não ficar parada? Bem, mas eu vou ser bem sincera com você, tá? Quando tudo isso começou, na verdade, a atividade física, a alimentação saudável, já fazia parte da minha rotina. Mas quando isso começou, que a ficha caiu, que você vai entendendo a proporção de tudo isso, eu meio que desandei, né? Eu fiquei 2 semanas, assim, assimilando isso, né? E eu acho que faz parte do processo também, entendeu? A gente não pode querer fugir de coisas que interferem diretamente na nossa vida. Então, eu digo que quando acontece alguma coisa muito forte, eu falo muito isso, eu tenho tempo de sofrer esse luto, mas ele tem um fim, ele tem hora para acabar. Então, quando tudo isso começou, que interferiu na empresa, interferiu na minha rotina, minhas filhas, colégio, tudo, eu passei assim umas 2 semanas praticamente sem treinar, me alimentando mal, comendo muito, né? Assim, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada disso, mas é do processo, é natural, você se abala. E aí eu determinei que não, pronto. Eu costumo gastar energia com o que eu posso mudar, né? Então, eu fui atrás de fazer o que era possível ao meu alcance, cuidar da minha família e de mim.
Então, eu lutei tanto para chegar nessa constância, né? Nessa rotina saudável. Será que agora, quando o mundo pede saúde, eu vou botar tudo por água abaixo? E aí eu retomei, né? Então, eu levantei a cabeça, foco no positivo, foco no que estamos ali, a família, todo mundo junto. Sempre tem um lado bom para olhar. E retomei a rotina, treino de manhã cedinho mesmo. Muitas pessoas perguntam, mas por que tu treina tão cedo? Né? Assim, a minha rotina de trabalho, ela continua. Então, eu começo a trabalhar às 8h30, 9 horas, mas gosto de treinar às 6. Gosto de acordar cedo, treino sozinha lá, às vezes com meu marido. E aí, reorganizei a minha alimentação. Estou me alimentando saudável. Karen, está numa dieta restrita e tal. Não, gente, eu não estou. Hoje em dia, eu como saudável porque eu gosto de comer saudável. Consegui voltar para isso. Então, assim, eu tive 2 semanas para maturar tudo isso, para entender tudo isso e para me readaptar. Eu precisei adaptar essa nova rotina a esses novos acontecimentos, a tudo isso que está acontecendo, as filhas sem ter nada para fazer, ao home office e a minha rotina de atividade física, né? Então, hoje eu faço meus exercícios diários de manhã cedo, que é musculação mesmo, da forma que dá, adaptando os exercícios sem academia, mas é ótimo, me faz muito, muito, muito bem mesmo, né? Assim, é aquela questão dos INAs que eu digo, né? Endorfina, os hormônios liberados, eles fazem com que eu produza mais durante o dia. O meu dia, ele rende muito mais quando eu treino de manhã e eu não abro mão disso. Consuelo, a Karina falou várias vezes aí sobre rotina, ela falou sobre adaptação, e é bacana esse relato aí, né, de dizer, olha, no começo eu me perdi mesmo, né, misturei as coisas mesmo, não consegui mesmo, e é tipo, Karina falou assim, como quem diz, eu me perdoo por isso e eu me dei esse tempo. Consuelo, faz parte dessa atenção integral também, né, e faz parte do autocuidado reconhecer que você tem um limite e você tem um tempo para maturar as coisas também, não é? Perfeitamente, assim, esse relato dela, a gente percebe que é de alguém que trabalha o autoconhecimento, né? E a gente sabe que nós todos, por mais equilibrado que a gente se considere, por mais estável que nós estejamos, vão existir momentos de fragilidade. E a gente precisa entender que esses momentos, eles fazem parte. Os momentos de fragilidade, de repente uma ansiedade, mas que isso não se torne patológico, né? Essas questões, nós todos estamos vulneráveis, temos diversas emoções, né? E aí essas estratégias de autocuidado, elas vêm exatamente para promover e tentar trazer o máximo de equilíbrio que a gente pode dentro disso. Ela falou de uma coisa muito importante, que são as INAs, né? A endorfina, ela é um hormônio que é liberado após a atividade física, que gera uma sensação de bem-estar, diminui o risco de transtorno de humor, melhora geral do humor e bem-estar. Isso traz como consequência também um aumento na nossa imunidade. Então, as pessoas que praticam atividade física regularmente, elas vão ter benefícios físicos, elas vão ter benefícios mentais e elas vão ter benefícios emocionais também, porque elas vão equilibrar melhor as alterações de humor, as oscilações. Nós, mulheres, somos muito suscetíveis a isso devido ao nosso ciclo hormonal. Então, vão existir períodos em que a gente está mais sensível, outros que a gente está mais tranquila. Então, essa constância que a Karina falou, ela promove esse bem-estar geral. Isso tem tudo a ver com a nossa atenção integral à saúde, é olhar o indivíduo não como um ponto focal que ele precisa ser cuidado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que chega para a gente com uma questão, sei lá, uma pressão mais elevada, a gente olha para essa questão, essa condição clínica, mas a gente acredita que olhar para esse indivíduo como um todo, inserir o contexto social, familiar, de hábitos, tudo isso vai promover uma saúde geral para essa pessoa, né? Para nós. Nós não conseguimos isolar parte da nossa vida, do nosso corpo, nem, né? do nosso sistema, né? Sistema falando assim mesmo.
tudo está interligado. Então, se a gente está mais preocupado e ansioso, a gente já gera uma tensão muscular, isso já gera possivelmente uma dor na coluna, ou uma dor cervical. Aí não adianta tomar anti-inflamatório, melhorar a dor na coluna e não tratar a ansiedade, que é o que está provocando isso. Então, a gente tem que ter sempre essa visão geral do todo, né, e adotar estratégias. E uma das principais dela, que eu acredito que as pessoas elas vêm mudando esse hábito de um tempo para cá, praticando mais atividade física, né? Porque à medida que você pratica, você vai percebendo que você vai respondendo melhor a todas as outras questões envolvidas, né? E aí você aumenta a produtividade no trabalho, você melhora o sono, você melhora as suas relações, então tudo está interligado. A questão da imunidade, antes da gente falar de produtividade, que também aqui a gente listou 4 pontos, né, bem importantes, assim, e a produtividade está, inclusive a Karina já falou, né, como é que o home office alterou aí essas rotinas e tal. Karina, queria saber se você sentiu, mesmo nesse curto tempo que você parou, como você tem uma prática de atividade física bem intensa, né? Você é aquela pessoa sarada, que essa gíria é antiga, tá, gente? Mas eu acho que todo mundo entende, né? Você sentiu em algum momento que essa sua imunidade foi afetada de alguma forma, mesmo com esse pouco tempo que você parou? E, assim, e se você sentiu, como é que você fez, assim, de imediato? Não, mas assim, a imunidade eu não senti, né? Até porque não deu, assim, eu não. Mas eu senti o quê? Intestino mudou, interferiu muito o intestino. E humor. Humor foi assim, eu acho que 300% a mudança, entendeu? Eu fiquei bem negativa, bem ranzinza. Bem claro que tem a situação, né, geral que mexe com o emocional, mas é incrível com o sono, interferiu no meu sono, eu não dormia à noite direito, e aí eu acabava botando a culpa nas meninas e tal, mas não era, porque, por exemplo, agora eu tô dormindo direito e o sono tá acontecendo, a dormida acontece da mesma forma. Então, assim, na imunidade, diretamente eu não percebi, mas intestino, humor, sono, né, paciência, que faz parte do humor. Nossa, isso interferiu demais. E aí você vai percebendo que você vai virando uma bola de neve, tudo vai se acumulando e para explodir, essa explosão não seria nada benéfica, né? Então, rodar a chave e voltar para o que era antes, para não se agravar, não virar patologia, né? Como a Consuelo disse. Alguma coisa para comentar sobre essa mudança aí no intestino, na mudança do humor, Consuelo? Sim. Na verdade, existem algumas questões do nosso corpo que ele responde, né, e estão muito relacionadas a sentimento, né? Então, assim, essa constipação, que eu acredito que deva ter sido o que aconteceu com ela, né? Isso tem fatores físicos, que a questão física ela estimula o peristaltismo, como também está associada a um medo inconsciente. Então, você acaba travando algumas regiões. Então, assim, alguns estudos associam pessoas com questões de constipação como pessoas que são perfeccionistas, que têm medo de errar, que muitas vezes, no caso dela, né, assim, eu não posso aqui dizer que foi exatamente isso, mas existe uma ligação muito forte entre o intestino e as nossas emoções, né? O que é perfeitamente compreensível, o que é perfeitamente esperado. Talvez ela não tenha tido resultados na imunidade, porque ela teve esse estalo aí de virar a chave mais rápido que ela conseguiu. Logo ela se percebeu, né, e voltou ao hábito anterior. Que maravilha! E que maravilha também que ela permitiu passar esse período assim, vivendo esse luto, se readaptando, porque nós seres humanos temos essa capacidade de sermos resilientes, né? De sermos adaptáveis. Quanto mais a gente consegue, quanto mais fácil a gente consegue se readaptar, eu acho que mais a gente consegue sobreviver, né? A natureza ela está aí para que as pessoas que permanecem por mais tempo são as que mais conseguiram se adaptar às diversidades. Nós não prevíamos um momento de pandemia agora, né?
todos nós tínhamos diversos planos e de repente tudo mudou. E aí existem estágios, né, de algumas pessoas. Existem as pessoas que já conseguiram virar a chave, existem as pessoas que ainda estão na fase do luto, vivenciando o medo, existem as pessoas que estão extremamente ansiosas e aceleradas. Então é muito importante a gente parar, a gente se permitir, trabalhar essa questão do autoconhecimento, a gente se observar, como é que estão as nossas emoções, como é que está o nosso corpo, né? O exercício físico, ele promove isso. Se você não tem um espaço físico que consiga, dentro da sua casa, fazer isso, assim, você parar uma vez ao dia, trabalhar uma técnica de respiração, isso já traz um autoconhecimento, né? Essa é uma técnica milenar. Inicialmente você não vai conseguir se concentrar, mas com o exercício diário isso vai trazendo. Se sacudir, sacode o corpo, sacode toda a musculatura, levanta, alonga, mexe a musculatura o máximo que conseguir e vai se percebendo onde é que está doendo, onde é que mudou, onde é que está incomodando. Observa as eliminações fisiológicas, né? No caso intestino, será se a gente está bebendo menos água, como é que está a concentração de urina, né? Cabelo, será se o cabelo está caindo, a unha está mais frágil. Então começa a olhar, né, para o corpo como um todo, né? Num movimento muito assim de promover, de repente, após o banho, uma automassagem, será se observando, massageando o corpo, tentando identificar alguma mudança e de repente, assim, conversar com alguém, né, procurar um profissional que possa orientar e trazendo isso, sempre buscando esse autoconhecimento, o que vai refletir no autocuidado. Sobre o autoconhecimento, né? Eu sempre lembro daquela frase que a gente está sentindo uma falta enorme de ouvir quando viaja de avião, né? Que, se você estiver acompanhado de criança, coloque a sua máscara primeiro, né? Máscara de oxigênio primeiro, e aí depois que você vai pôr nos outros. Se você não se conhece, dificilmente você vai conseguir ficar bem com os outros. Foi o que a Karina falou lá no início, né? Mas eu queria falar sobre as atividades de lazer, o tempo livre que você falou lá no começo, Consuelo. E tem estudos mostrando que o modo como algumas pessoas programam o tempo livre, né, pode fazer com que o lazer deixe de ser divertido e passe a ser aquela tarefa estafante, né? Tarefa já é uma palavra que puxa um pouco para isso, né? Então, o que vocês sugerem para que isso não aconteça e para que haja prazer nessas atividades? E eu queria começar com a Karina, justamente porque eu falei que tem momentos muito divertidos ali que ela mostra para a gente, né, com as meninas. Gente, tem as dancinhas da quarentena. É verdade, tem as dancinhas da quarentena. Assim, Maísa, essa questão do tempo livre, né? Como eu te falei, eu estou trabalhando e aí fica naquele conflito. Para mim é muito conflitante porque elas estão em casa, eu estou em casa com elas, mas eu não posso dar a devida atenção sempre, porque eu estou trabalhando. Então, além de eu ter que trabalhar a minha parte emocional, eu tenho que trabalhar a parte emocional delas, porque para elas isso está sendo assim uma reviravolta. O que é que eu faço? Eu tento manter um horário, trabalho de tal hora a tal hora, aí intervalo. Almoço com elas, brinco com elas, tem TikTok, tem brincadeirinha, tem o que for, tem as dancinhas que você acompanhou, e elas acham barato, elas gostam, né? E a gente tenta manter uma rotina, por exemplo, enquanto eu estou no trabalho pelo horário da manhã, tem as tarefinhas do colégio, né? Elas não estão tendo videoaula ainda, elas ainda vão ter, mas tem umas tarefas que eles enviaram. Então, eu brinco que elas estão indo para a escola, que tem a hora do recreio, que agora a mamãe vai buscar na escola e vem o almoço, aí eu vou lá no local que elas estão fazendo a tarefa. Então, assim, é tentar levar cada vez mais para o lúdico, isso, para elas, né? Elas sabem de tudo, eu sou muito realista com elas, eu não escondo nada, elas sabem do vírus, elas não tem como não saber, sabe tudo, a gente fala tudo, elas veem a gente higienizando tudo, sabe o quão é importante, mas eu tento mostrar, como eu falei, sempre o lado positivo, que a gente tá ali, todo mundo junto, o papai, a mamãe, elas, os avós, né, porque a gente tá junto com os sogros, minha mãe, a gente tá passando todo mundo junto, e a gente vai
nessas brincadeiras, né? Tentando ir no sábado e no domingo também. Eu tenho a grande sorte, já agradecer a Deus 1 milhão de vezes, da gente ter esse espaço onde a gente está isolado, que é o sítio, né? Que é um espaço que para elas é muito mais benéfico, é livre, tem área, tem tudo. E nos finais de semana eu me dedico a elas, né? A gente brinca mais, interage mais. E na semana eu tento manter essa rotina, né? Para que também não fique tão solto, mas mesmo assim existe o momento dela chegar e dizer, mãe, eu não tenho nada para fazer. E agora, o que é que eu faço? Né? Existe muito isso. E a Consuelo falou dessa questão da ansiedade, né? Das pessoas terem um tempo livre. E saindo um pouquinho de mim, mas um pouco para o que eu vivo lá na minha rede social, no Instagram, eu comentei com a minha família esses dias. Gente, eu recebo muita mensagem por dia, mas assim, eu recebo no mínimo 5 mensagens por dia de pessoas que estão falando que têm ansiedade. Ou se descobriu com ansiedade, ou já tinha ansiedade, a ansiedade agravou e não sabe o que fazer. Assim, é uma patologia, uma coisa que está muito séria mesmo, e se dá muito por isso, né? A gente já tinha na cabeça que a gente era sempre ocupado. E agora eu tô livre. E aí, qual é a desculpa que tu vai usar agora para não manter, né? Porque assim, elas me procuram por causa da rotina saudável. Então, é muito nisso. Eu digo, e agora? Qual é a desculpa que você vai usar para não praticar uma atividade física? Qual é a desculpa que você vai usar para não brincar com seus filhos? Porque você tem tempo livre, né? Então, assim, chega a ser preocupante isso. Por isso que tentar, assim como eu fiz, tentar manter essa rotina, essa ordem dos acontecimentos, ocupa de uma forma, né, mais saudável esse tempo, né, para ficar mais agradável, digamos assim. Gente, não é à toa, viu, Karina, que o nosso primeiro episódio justamente foi falando sobre ansiedade, né? Aliás, você pode ouvir aí o episódio, você que está acompanhando a gente. O episódio 1 fala justamente sobre ansiedade. Mas, Consuelo, essa questão do tempo livre, né, que você falou lá no começo, faz parte também, né, do autocuidado, você desligar um pouco e buscar prazer, essas endorfinas, também isso, não é? Sim, importantíssimo, assim, aceitar o momento que nós estamos vivendo diferente, que a gente não tem tempo a perder, embora estejamos todos trabalhando em home office, mas a gente não perde mais tanto tempo no trânsito, a gente não precisa sair para almoçar fora, né? Então, uma coisa importantíssima, Maísa, na minha opinião, é estabelecer uma rotina. Então, é importante que você tenha uma rotina, um horário a acordar, você tomar um banho, você vestir uma roupa adequada para trabalhar, de repente colocar um pouquinho de maquiagem para que o seu inconsciente, né, se prepare para aquele momento. E que você estabeleça também os horários de pausa. Esses horários de pausa, eles são extremamente importantes. Você está conseguindo fazer isso, Karina? Manter essa rotina do trabalho, de se arrumar para ir trabalhar e tal? Porque eu conheço pessoas que disseram que mudaram a vestimenta do trabalho. Elas estão se aceitando trabalhar de noite. Isso, não, eu não estou fazendo isso, não. Eu trabalho de roupa de treino, eu até brinquei, roupa de treino o dia todo. Mas eu tenho um horário, eu acordo, vou treinar, tomo meu banho, mas como lá é muito quente, eu estou me dando esse luxo de ficar com a roupa que não é de trabalho, mas temos o espaço do trabalho, os horários de pausa e tudo, mas a roupa não. E aí, assim, quando eu me referi a uma roupa adequada, assim, também não precisa você colocar uma calça, uma camisa, um blazer, né? Mas que você não fique o dia inteiro de pijama, ou não fique um dia inteiro largado, que você use uma roupa que o seu cérebro internalize aquele momento de trabalho e você estabeleça as pausas. Então, uma pausa de 15 minutos pela manhã, uma pausa de 15 minutos à tarde, um intervalo, se você tinha antes um intervalo de 1 hora ou de 2, que você continue adotando esses intervalos, pare, né, estabeleça um limite. Em algum momento, quando a gente está trabalhando em home office, quando você vai se perceber, as horas já passaram e você extrapolou muito o seu horário, né, que você estava ali, precisava se dedicar ao trabalho. Então, estabelecer essa rotina, né, trazer isso como uma prática diária
E tentando, você provavelmente não vai conseguir no primeiro dia, mas no segundo dia você já tenta corrigir algo que não deu certo no dia anterior, e você vai trazendo isso, e que após uma semana, talvez você já esteja fazendo um pouco no automático. E aí aceitar o poder restaurador do descanso, se permitir vivenciar o ócio, ouvir uma música, né? Tentar diversificar o máximo que você conseguir. Se você tiver um espaço maior, que você conseguir fazer um alongamento, ok, ótimo. Se não, você pode escutar uma música, cantar, ouvir o som da sua voz, né? Algumas pessoas a gente sabe que moram sozinhas, né? Eu escutei um relato, assim, que me sensibilizou recentemente, uma pessoa que morava sozinha e que ela fazia dias que não escutava o som da voz de ninguém, né? Nem mesmo da própria voz. Então, de repente, você ligar um som mais alto, você ouvir a sua própria voz, ou você fazer uma videochamada com os amigos, né? Nos finais de semana, assistindo uma live dessas que estão acontecendo em grupos, mesmo de forma virtual, fazer uma conferência familiar. Então, são estratégias que você pode ir adotando que vão facilitar, né? E a gente sabe que esse período, embora a gente ache que ele está sendo duradouro, ele vai passar. Então, a gente internalizar que alguns hábitos mudarão, que o mundo não será o mesmo após essa pandemia, que algumas coisas ficarão para sempre, mas que a gente internalizar que isso vai ter um fim. Sobre hábitos que a gente vai absorver para o cotidiano, tem uma coisa muito básica que no início, logo que foi decretada a pandemia, eu conversei com infectologistas e eles falavam que a gente está, eu inclusive descobri que eu não sabia lavar as mãos. Ora, vejam só, é uma das coisas mais básicas, né? Então, Consuelo e Karina, vocês acham mesmo que a gente está aprendendo dentro dessas rotinas de autocuidado, a gente vai realmente colocar esses hábitos como algo para fazer de maneira correta, definitivamente? Eu acredito que sim, Maísa. É engraçado como é questão de hábito mesmo, né? Assim, no começo, nossa, já tinha raiva de guardar as compras. Imagina agora que você tem que trazer, higienizar tudo, mas hoje já vai no automático. Karina, eu lembro demais de várias vezes eu me cobrar de higienizar os alimentos da maneira que eu sabia que era correta, mas eu não fazia isso. Aí agora você se cobra mais, daí você faz. Olha que louco isso. Mas é cansativo mesmo, né? Com certeza. E aí, assim, vai no automático. Você hoje já... Gente, eu nem sei explicar. Hoje eu vou ter, inclusive, uma história do meu marido. O rapaz vai deixar o pão lá no sítio, ele coloca o pão no portão. Ele vai com álcool, borrifa em todo o saco do pão, gente, e ele não bebe, né? E aí as pessoas brincaram, agora ele tá ingerindo álcool, né? Porque ele tá botando álcool no pão. Mas é assim com tudo, entendeu? Tudo que chega, vai. Aí às vezes ele diz, vou em tal lugar, já chega direto pro banho, deixa a roupa lá fora. Então, assim, hoje, lógico, né? A gente está fazendo com todos os detalhes possíveis para minimizar, né, os riscos de transmissão e aumentar essa prevenção. Mas, com certeza, hábitos mais do dia a dia, como lavar a mão, como até o distanciamento, né? Às vezes você vai numa farmácia, uma pessoa vai chegando perto, você já dá 2 passos para trás. Então, eu acho que alguns hábitos desses mais comuns vão ficar assim na rotina, né? Infelizmente, alguns vão ser, eu não digo, fora da nossa cultura, né? Então, dói um pouco a alguns essa questão desse distanciamento, mas esse hábito de limpeza que a gente não tinha, não fazia parte da nossa cultura, não faz mesmo, né? Eu espero que fique, porque eu vejo só pontos positivos, né? Então, é muito benéfico. É isso mesmo. Continuando o que a Karina falou, esses hábitos, para os profissionais da saúde, alguns já existiam, né? E realmente é uma questão cultural, isso não faz parte da cultura, da nossa cultura, né? Nós não tínhamos esse hábito de contar o tempo de lavagem de mão,
de lavar a mão de forma correta, o dorso, o punho, né? De usar máscara, de higienizar tudo. Apenas, por exemplo, quando você chega do supermercado, algumas pessoas só higienizavam frutas e verduras, né? Ou higienizavam os seus produtos à medida que iam usando. E, na verdade, o ideal é que você higienize tudo antes de colocar na sua geladeira, né? O uso do álcool em gel. Algumas pessoas já tinham esse hábito de usar rotineiramente, outras só quando saíam de casa, outras só quando vê o dispositivo de álcool em gel de graça em algum lugar dando sopa, aí você lembra, aí vai lá e coloca, né? Higienizar o celular, que é uma coisa extremamente importante. Hoje quem é muito adepto, né, das redes sociais, entra no banheiro com o celular, né? E muitas vezes as gotículas, coliformes fecais, a gente encontra no celular e vai para a cozinha, coloca o celular na mesa, vai comer com o celular na mão. Então, higienizar o celular também é um hábito que eu acho que vem para ficar, que veio para ficar. A questão dos sapatos, né? O ideal seria você, ao chegar em casa, deixar o sapato no local, já lavar e colocar numa prateleira, num sapateiro lá adequado, né? O recomendado também seria, né, se nós não transitássemos em casa, principalmente em casa que tem criança, que brinca no chão, em que a gente traz o sapato com toda aquela sujidade da rua, né? As comidas de delivery também, que a gente não sabe como essas embalagens eram armazenadas. De repente, esse hábito, eu acredito que alguns hábitos, eles vieram e eles irão continuar, felizmente. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, né, para que isso não vire uma compulsão. Tudo tem limite. Então, assim, a gente precisa se observar, a gente precisa ter um cuidado mínimo, a gente precisa se certificar que tudo está bem higienizado, mas isso não precisa também virar uma paranoia. Você não precisa ficar louco, né, tentando higienizar tudo, porque é um ambiente 100% estéril, nós não teremos. E, assim, todo esse nosso entorno de micro-organismos, eles também têm as suas funções lá, vamos dizer assim, na natureza, né? Mas eu acredito, sim, que esses hábitos, eles vieram de forma, né, definitiva. E é o recomendado que continuemos assim, estimulemos isso nas crianças, mas a gente também tem que observar que isso não pode virar uma compulsão, né? Na hora que isso começar a se tornar algo que não faz parte da rotina, que isso está extrapolando, né? Isso está trazendo um estresse, está gerando uma ansiedade, está desorganizando o ambiente familiar, né? Tem pessoas que não permitem que ninguém entre na sua casa, tem pessoas que não cumprimentam, né? Assim, tudo bem que nesse momento não é o recomendado, mas que desde que você tome as medidas adequadas, né, que logo a gente possa voltar a se abraçar, se cumprimentar, né, trocar um carinho, assim, não precisa ficar paranoica. E quando a gente começar a observar que isso está acontecendo, buscar ajuda, isso é muito importante. A gente, no fundo, a gente acabou voltando lá para o início, né, se autocuidado é um termo da moda ou se veio para ficar, a gente acabou voltando para lá e é muito bom isso. A gente já está caminhando assim para o final, eu queria falar sobre algo que também já foi tocado aqui, né? Que é a questão do momento. Tanto Karina quanto Consuelo, vocês já falaram. E eu vou voltar para as meninas da Karina, porque eu vi um vídeo muito bacana que uma delas fez, dando uma espécie de receita para as coisas darem certo, para ficar tudo bem. E aí ela diz, não fiquem muito ligados na internet, se alimentem bem, façam exercícios e brinquem com seus filhos. E ela termina dizendo, a hora certa é agora. Inclusive está lá na legenda. E aí, gente, assim, falar sobre estar no presente, né, manter a concentração no que está acontecendo no momento, curtir o momento, essa é uma forma muito positiva, né, de autocuidado. Pois é, Maísa, sem dúvida, viu? Esse vídeo foi uma surpresa. Ela às vezes pede meu celular, mãe, me dá teu celular para eu gravar um vídeo. E aí, quando veio esse vídeo e ninguém acreditou, achou que eu tinha mandado ela falar, meu marido, gente, ela pegou o celular e falou isso. E eu me senti muito feliz, né? Porque você vê que elas estão assimilando aquilo que você sempre bate na tecla, né? Assim, a Maria Clara, que foi a que fez o vídeo, que é a mais velha, ela é muito mais sentimental, digamos assim. Então, ela tá sentindo muito mais tudo isso.
Mãe, o meu aniversário vai ter? Mãe, não sei o que, vai acontecer que é em julho. Mãe, minha filha, vamos viver o agora, vamos viver o hoje. Nós estamos aqui hoje, vamos aproveitar que a gente tem esse lugar, que a nossa família está unida, né? Vamos brincar. Ela fala esse negócio da internet, porque eu bato muito nisso, né? Até desregulou um pouco, que elas têm um tablet, mas a rotina é para todo mundo, inclusive para elas. E o tablet é só no final de semana, então ela já tem isso na cabeça dela. E, assim, é uma coisa que eu tento que elas assimilem, que a gente tem que viver o agora, que ela não pode ficar pensando quando isso vai acabar, se vai acabar, que não sei o quê, que independente de qualquer coisa nós vamos estar juntos e que tem que viver o hoje, o agora, né? O presente, digamos assim. Consuelo, vou te pedir para fazer o comentário e para não se estender muito, que a gente já extrapolou o tempo, né? Mas focando nessa coisa do momento e do autocuidado, como isso interfere, daí tu pode já amarrar para a gente fechar, tá bem? Então, assim, um momento desafiador, é um momento que a gente precisa se readaptar, é um momento que a gente precisa se conscientizar que as coisas estão diferentes, é um momento de pedir ajuda, se necessário for, é um momento de reconhecer que muitas vezes a gente não consegue superar os desafios sozinha e a gente precisa contar com a nossa rede de apoio, seja alguns profissionais da saúde, sejam com os nossos familiares, sejam com as pessoas que estão mais próximos a gente, né? E aí esse autocuidado é uma estratégia que nós podemos adotar nesse momento, né? Estabelecendo as rotinas e tudo que a gente já falou aqui no início, porque eu acredito que isso vai trazer mais leveza, isso vai trazer mais conforto e inúmeros benefícios na área da saúde, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. E é isso. Muito bem, então, quero agradecer demais a participação de vocês aqui com a gente. A Karina Salgado, beijos nas suas lindas meninas, muito obrigada. Obrigada, Maísa, muito obrigada pelo carinho, adorei participar, fiquei muito grata mesmo, viu? E muito obrigada à enfermeira Consuelo Pontes, gerente da Atenção Integral à Saúde na Unimed Ceará. Até uma próxima, Consuelo. Então, agradecer o convite, foi muito bom conversar com vocês nesse momento, trazendo informação e cuidem-se, né? Promovam o autocuidado, isso só vai trazer benefício para você e para sua família, tá bom? Conte com a gente. Muito bom, e assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser exatamente a ideal, a que nós gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais será divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Cuidar de você é o nosso plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima. Saúde!